Às vezes, as maiores lições da vida vêm dos momentos mais simples. Uma marmita humilde, um refeitório cheio de julgamentos e um rapaz que guardava um segredo capaz de mudar tudo. Esta é a história de Rafael e do dia em que a verdade veio à tona de uma forma que ninguém jamais esperaria. O relógio marcava meio-dia quando Rafael empurrou a porta de vidro do refeitório da construtora Horizonte. O ambiente era amplo, moderno, com mesas de madeira clara, espalhadas estrategicamente e grandes janelas que deixavam a luz natural invadir cada canto. O burburinho das conversas se misturava ao tilintar de talheres e ao aroma de diferentes comidas que pairavam no ar. Rafael segurava sua bolsa térmica gasta, daquelas simples que se compra em qualquer loja de bairro. Ele vestia uma camisa social que já tinha visto dias melhores e calças que, embora limpas e bem passadas, denunciavam o tempo de uso. Seus sapatos eram práticos, sem marca, sem brilho. Nada nele chamava a atenção, e era exatamente assim que ele preferia. Enquanto caminhava em direção às mesas do fundo, seus olhos percorreram o ambiente. Como sempre, o refeitório estava dividido em territórios invisíveis, mas claros para quem observava. De um lado, os gerentes e coordenadores, com suas marmitas de restaurantes caros ou pratos sofisticados de aplicativos de entrega. Do outro, os assistentes e auxiliares, com suas refeições mais modestas. Rafael escolheu uma mesa isolada perto da janela, longe do movimento principal. Sentou-se, abriu a bolsa térmica e retirou sua marmita de plástico. Quando levantou a tampa, o vapor subiu, revelando arroz branco, feijão caseiro, um ovo frito e uma pequena salada de tomate e alface. Simples, honesto, exatamente como sua avó fazia. Por um breve instante, ele fechou os olhos e quase pôde sentir o cheiro da cozinha dela. Ouvir sua voz suave cantarolando enquanto preparava cada refeição com carinho. Fazia apenas alguns meses, desde que ela havia partido, e cada marmita que Rafael preparava seguindo suas receitas era uma forma de mantê-la viva em sua memória. Gente, olha só isso! A voz estridente cortou o ambiente como uma lâmina. Rafael ergueu os olhos e viu Valentina se levantando de sua mesa, alguns metros à frente. Ela usava roupas claramente caras, maquiagem impecável, e carregava uma bolsa que custava mais do que 3 salários de um funcionário médio. Ao seu lado, Diana já estava pegando o celular, um sorriso malicioso se formando em seus lábios perfeitamente pintados. "O que foi?" perguntou Diana, ajustando o ângulo do celular. Valentina apontou diretamente para Rafael, sem nenhum constrangimento. "Tem alguém aqui comendo comida de marmitex. Olha aquela marmita." Ela riu alto e o som ecoou pelo refeitório. Algumas conversas pararam. Cabeças começaram a se virar. Rafael sentiu o peso de dezenas de olhares sobre si, mas manteve a expressão neutra, continuando a comer em silêncio. Diana já estava filmando, aproximando o zoom. "Isso vai ser bombástico para meu stories, Val." Ela sussurrou alto o suficiente para que outros ouvissem. "Olha a cena, refeitório de empresa de luxo e o cara comendo... O quê? Arroz, feijão e ovo? Sério?" Valentina se aproximou mais, outros funcionários abrindo caminho automaticamente. Ela tinha aquela presença, aquela autoridade construída sobre aparências e hierarquias artificiais. "Desculpa a curiosidade, Rafael." Ela disse o nome dele com um tom exagerado de falsa gentileza. "Mas você não tem vergonha de trazer essa comida aqui? O cheiro está impregnando o ambiente todo." Rafael mastigou devagar, engoliu, e então ergueu os olhos para encará-la. Sua voz saiu calma, baixa, controlada. "É comida caseira. Não vejo nada de errado." Diana riu, balançando a cabeça enquanto continuava filmando. "Amor, o problema não é ser caseira. O problema é ser, como eu posso dizer, de outro nível. Sabe, tem gente aqui que tem padrão. A gente pede delivery de restaurantes bons, entende?
Valentina cruzou os braços, claramente se divertindo. É verdade. Quer dizer, imagina chegar aqui e ter que sentir cheiro de refogado e feijão. Isso é coisa de... Bem, de quem não tem outra opção, né? Mais funcionários começaram a se juntar ao redor, alguns rindo nervosamente, outros apenas observando em silêncio. Ninguém defendia Rafael, ninguém se movia. O medo de se associar a ele, de se tornar o próximo alvo, era palpável. Rafael sentiu suas mãos tremerem levemente, não de raiva, mas de uma dor profunda. Aquela comida não era apenas comida, era memória, era amor. Era tudo o que restava de uma mulher que havia sacrificado tudo por ele. Vocês terminaram? Ele perguntou, a voz ainda serena. Ah, ele fala. Diana riu, virando o celular para filmá-lo de frente. Diz aí pro Stories, Rafael, quanto você ganha? Porque claramente não é o suficiente para um delivery decente. Valentina colocou a mão no ombro de Diana, rindo. Gente, para! Vocês vão me fazer passar mal de tanto rir. Ela puxou o celular de Diana e enquadrou Rafael em close. Espera, deixa eu postar isso. Pove, você trabalha com gente sem classe. Ela digitou rapidamente, adicionando emojis de nojo. E então apertou publicar. Em segundos, o story estava no ar, visível para seus milhares de seguidores, incluindo dezenas de colegas de trabalho que imediatamente começaram a reagir, a compartilhar, a rir. Rafael fechou sua marmita devagar. Guardou tudo de volta na bolsa térmica. Levantou-se com dignidade, mesmo sentindo o peso esmagador da humilhação sobre seus ombros. Enquanto caminhava em direção à saída, ele ouviu os risos continuarem atrás de si, ouviu os comentários maldosos, ouviu o som de notificações explodindo nos celulares ao redor. Mas ele não olhou para trás. Próximo às portas, uma figura pequena e discreta limpava uma mesa com movimentos lentos e cuidadosos. Marta tinha trabalhado naquela empresa por mais tempo do que a maioria dos gerentes. Ela via tudo, ouvia tudo, mas raramente falava. Quando Rafael passou por ela, Marta parou o que estava fazendo e tocou levemente seu braço. Seu avô ficaria orgulhoso de como você está lidando com isso, meu filho. Ela sussurrou, sua voz rouca, mas cheia de sabedoria. Rafael parou abruptamente. Girou o rosto para ela, os olhos arregalados de surpresa. Ninguém ali sabia sobre seu avô. Ninguém sabia de nada sobre sua vida real. Como você sabe sobre... Ele começou, a voz falhando. Marta apenas sorriu. Um sorriso enigmático que carregava décadas de segredos guardados. Ela deu um tapinha gentil no braço dele e voltou à sua limpeza, como se não tivesse dito nada extraordinário. Rafael ficou ali parado por mais alguns segundos, processando aquelas palavras. Então, respirou fundo e saiu do refeitório. No fundo da sala, Valentina e Diana estavam absortas em seus celulares, respondendo mensagens, contando reações, deleitando-se com a atenção que o vídeo estava gerando. Já tem 3.000 visualizações. Diana comemorou. Isso vai bombar. Finalmente um conteúdo bom. Valentina respondeu, sem nem levantar os olhos da tela. Elas não perceberam quando Marta passou perto delas, carregando seu carrinho de limpeza. E definitivamente não ouviram quando ela murmurou baixinho, quase para si mesma. Orgulho sempre vem antes da queda. Sempre. O refeitório gradualmente voltou ao normal. As conversas recomeçaram. Novos pratos foram abertos. A vida seguiu, como se nada de significativo tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Uma engrenagem invisível havia sido acionada. E ninguém ali fazia a menor ideia do terremoto que estava prestes a abalar aquele lugar. Ninguém sabia quem Rafael realmente era. Ainda não. A tarde na construtora Horizonte transcorria como qualquer outra, mas algo diferente pairava no ar. Nos corredores, nos elevadores, nas salas de reunião, o mesmo assunto dominava as conversas. Celulares eram erguidos, telas eram compartilhadas, risadas ecoavam.
O vídeo de Valentina havia se espalhado como fogo em palha seca. Rafael voltou à sua estação de trabalho no terceiro andar, uma mesa discreta no canto da sala de projetos. Ao seu redor, outros assistentes e desenhistas técnicos trabalhavam em seus computadores, mas ele podia sentir os olhares furtivos, os cochichos abafados. "É aquele ali", uma voz sussurrou atrás dele. "O Marmitinha", outra voz respondeu, seguida de uma risada contida. Rafael inspirou profundamente e abriu seu projeto no computador. Plantas arquitetônicas complexas preencheram a tela. Linhas precisas, cálculos meticulosos, um trabalho que exigia concentração absoluta. Ele mergulhou nos números e desenhos, usando-os como escudo contra o mundo ao redor. Mas era impossível ignorar completamente. Seu celular vibrou discretamente na gaveta. Ele o ignorou. Vibrou novamente e novamente. Mensagens de números desconhecidos começaram a chegar. Pessoas que, de alguma forma, haviam conseguido seu contato através de grupos da empresa. Uma notificação apareceu no canto da tela do computador. Um colega havia marcado ele em um grupo de mensagens interno. Contra seu melhor julgamento, Rafael clicou. O grupo tinha mais de 50 funcionários e lá estava o vídeo, compartilhado por Diana com uma legenda ainda mais cruel. "Quando você trabalha com gente que não conhece um bom restaurante", os comentários embaixo eram uma mistura de risadas, emojis de deboche e alguns poucos silêncios eloquentes de quem não tinha coragem de discordar publicamente. Rafael fechou a janela. Suas mãos, normalmente tão firmes ao desenhar, tremiam levemente sobre o teclado. "Rafael?" Ele ergueu os olhos. Patrícia, a supervisora de recursos humanos, estava ao lado de sua mesa, uma expressão neutra no rosto que não conseguia esconder um certo desconforto. "Pode me acompanhar até minha sala, por favor?" Ela pediu, sua voz profissional demais, distante demais. Rafael se levantou em silêncio e a seguiu pelos corredores. Cada passo parecia mais pesado. Ele sabia o que estava por vir. A sala de Patrícia era pequena, funcional, com pôsteres motivacionais nas paredes que falavam sobre trabalho em equipe e respeito mútuo. A ironia não passou despercebida. "Sente-se", ela indicou a cadeira à frente de sua mesa. Rafael obedeceu. Patrícia se acomodou do outro lado, entrelaçou os dedos e suspirou. "Olha, Rafael, eu vi o vídeo. A empresa inteira viu." "E bem." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Eu preciso que você entenda que vivemos em um ambiente corporativo delicado." "Delicado?" Rafael repetiu sem emoção. "Sim, e às vezes certas situações podem criar tensões desnecessárias. Eu não estou dizendo que o que a Valentina fez foi certo, mas você também precisa entender que existem formas de evitar esse tipo de exposição." Rafael a encarou diretamente nos olhos. "A senhora está me dizendo para não levar minha comida?" Patrícia desviou o olhar. "Estou dizendo para ser mais discreto. Talvez comer fora da empresa. Ou talvez escolher opções que sejam mais alinhadas com o ambiente onde trabalhamos." O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. "Entendi", Rafael finalmente disse, levantando-se. "Posso voltar ao trabalho?" "Claro. E Rafael, tente não causar problemas, ok? Valentina é uma funcionária importante aqui. Diana também. Elas têm conexões." Rafael assentiu uma vez e saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, ele encostou na parede por um momento, fechando os olhos. A injustiça daquilo tudo ardia em seu peito como brasa viva. Mas não era raiva que ele sentia. Era uma tristeza profunda, antiga, que tocava feridas que ele pensava ter cicatrizado. Memórias começaram a invadir sua mente, impossíveis de conter. Ele tinha apenas 12 anos quando tudo mudou. Era uma noite chuvosa e seus pais voltavam de uma viagem de trabalho. O telefonema veio às 2 da madrugada. Um acidente na estrada, chuva pesada, um caminhão desgovernado. Foi uma perda repentina.
Rafael se lembrava de estar na casa da avó quando receberam a notícia. Lembrava do grito que ela deu, um som que nunca mais saiu de seus ouvidos. Lembrava de como ela caiu de joelhos, e como ele, mesmo sendo apenas uma criança, teve que ser forte por ambos. A avó Célia assumiu a guarda dele. Ela morava em uma casa simples, trabalhava como costureira e tinha muito pouco a oferecer em termos materiais. Mas o que ela tinha em abundância era amor. Todas as manhãs, ela acordava cedo para preparar o café dele antes da escola. Todas as noites, não importava o quão cansada estivesse, ela se sentava à mesa para ajudá-lo com a lição de casa. E sempre, sempre, ela preparava marmitas para ele levar. "Rafael, meu amor", ela costumava dizer, ajeitando a tampa da marmita com cuidado. "Não importa o que os outros tenham, não importa o que digam. Essa comida é feita com amor. E amor vale mais que qualquer dinheiro desse mundo." Ela ensinara ele a cozinhar, passando cada receita com paciência. O arroz tinha que ficar soltinho. O feijão precisava do tempero certo, daquele jeito que só ela sabia fazer. O ovo tinha que ser frito na medida exata. "Um dia você vai entender", ela dizia, sorrindo enquanto mexia a panela, "que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas em quem a gente é." Rafael cresceu com essas lições. Estudou com afinco, conseguiu bolsas, formou-se em arquitetura com honras. Mas mesmo quando conquistou seu diploma, mesmo quando conseguiu seu primeiro emprego, ele nunca abandonou aqueles hábitos simples. A marmita era mais que comida. Era um elo com ela. Era uma promessa silenciosa de que ele nunca esqueceria de onde veio. Há apenas alguns meses, ela havia partido. Rafael segurou a mão dela até o último suspiro e a última coisa que ela disse foi: "Continue sendo você, meu menino, continue sendo bom, o mundo precisa de gente boa." Rafael abriu os olhos de volta ao corredor da empresa. Limpou discretamente uma lágrima que insistia em formar-se no canto dos olhos. Naquele momento, seu celular vibrou novamente, mas dessa vez era diferente. O nome na tela fez seu coração acelerar. "K. Monteiro, não atender no trabalho." Ele olhou ao redor rapidamente. O corredor estava vazio. Mesmo assim, Rafael recusou a chamada e digitou uma mensagem rápida: "Estou no trabalho, ligo mais tarde." A resposta veio quase instantaneamente: "Vi o vídeo. Precisamos conversar. Hoje." Rafael guardou o celular no bolso, o coração batendo mais forte. Ele sabia que esse dia chegaria. Sabia que a verdade eventualmente viria à tona. Mas ainda não era a hora. Enquanto voltava para sua mesa, Rafael passou pelo setor de gerência. Através das portas de vidro, ele pôde ver Valentina e Diana em uma sala, rodeadas por outros gerentes, todas rindo, todas olhando seus celulares. Valentina estava claramente orgulhosa. Ela gesticulava animadamente, recontando a história para quem quisesse ouvir, cada vez adicionando mais detalhes dramáticos. "E vocês tinham que ver a cara dele", ela dizia, provocando mais risadas. "Totalmente sem graça, sem classe, tipo, como alguém ousa trazer aquilo para um ambiente corporativo." Diana balançava a cabeça, verificando as estatísticas do post. "Val, já ultrapassou 10.000 visualizações. Isso é insano. Meu perfil está explodindo de seguidores novos. Eu avisei que ia bombar." Valentina respondeu, batendo palmas. "Finalmente limpamos essa empresa de gente sem padrão." Do lado de fora da sala, apoiado em uma coluna, Lucas observava tudo com uma expressão de desgosto profundo. Ele era gerente de obras, um homem grande, de ombros largos, que havia servido no exército antes de entrar no mundo corporativo. Tinha princípios sólidos, e aquilo tudo o enojava. Ele pegou seu celular e abriu o grupo onde o vídeo havia sido compartilhado. Então digitou: "Isso não é engraçado, é cruel. Vocês deveriam ter vergonha." O grupo ficou em silêncio por exatos 3 segundos. Então as respostas começaram: "Relaxa, Lucas, é só brincadeira. Você não tem senso de humor?"
Aí sempre tem um para estragar a diversão. Lucas deletou o aplicativo do celular e foi embora, balançando a cabeça com tristeza. O expediente terminou lentamente. Um por um, os funcionários foram deixando o prédio, ainda conversando sobre o vídeo, ainda rindo, ainda compartilhando. Rafael foi um dos últimos a sair. Ele caminhou até o estacionamento para seu carro simples e antigo e ficou ali parado por um momento, as chaves na mão. Olhou para cima, para o prédio imponente da construtora Horizonte. As luzes ainda acesas nos andares superiores. Pensou em tudo o que havia acontecido naquele dia. Pensou em sua avó. Pensou em quem ele realmente era. E então, pela primeira vez em todo aquele dia terrível, Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas de quem sabia algo que mais ninguém sabia. Se elas soubessem, ele murmurou para si mesmo, abrindo a porta do carro. Quem realmente me ensinou a fazer essa comida? E quem está esperando meu relatório sobre esta empresa? Ele entrou no carro e ligou o motor. Enquanto dirigia para fora do estacionamento, seu celular tocou novamente. Dessa vez, ele atendeu. "E bem, avô", ele disse, a voz finalmente relaxando. "Sim, eu vi. Não, ainda não é hora. Amanhã conversamos. Confie em mim." Do outro lado da linha, uma voz grave e autoritária respondeu algo que fez Rafael sorrir novamente. "Eu sei, avô. Eu também te amo. Até mais tarde." E enquanto Rafael desaparecia na noite dentro da construtora Horizonte, o vídeo continuava se espalhando. 10.000 visualizações se tornaram 20.000. 20.000 se tornaram 50.000. E então, algo inesperado aconteceu. O vídeo alcançou alguém fora da empresa. Um portal de notícias local. Um jornalista que lutava contra injustiças corporativas. A manchete foi ao ar às 9 da noite. Vídeo de humilhação viraliza e levanta debate sobre discriminação no ambiente de trabalho. Quando Valentina viu a notícia, às 10 da noite, seu sorriso desapareceu instantaneamente. E pela primeira vez, desde aquele meio-dia fatídico, ela sentiu medo. A noite havia caído sobre a cidade quando Rafael estacionou seu carro em frente aos portões imponentes de uma propriedade que mais parecia a saída de uma revista de arquitetura. Muros altos cercavam o terreno, câmeras de segurança discretamente posicionadas em cada canto e um sistema de interfone que parecia mais sofisticado que o de muitos bancos. Ele apertou o botão e esperou apenas 3 segundos antes que a voz grave e familiar respondesse. "Entre, Rafael." Os portões se abriram silenciosamente, revelando um caminho de pedras que serpenteava através de jardins meticulosamente cuidados. A mansão ao fundo era discreta em sua grandiosidade, sem ostentação, mas cada detalhe gritava qualidade e bom gosto. Rafael dirigiu devagar até a entrada principal. Antes mesmo que pudesse desligar o motor, a porta da casa se abriu e uma figura alta emergiu, descendo os degraus com passos firmes. Henrique Monteiro tinha quase 60 anos, mas sua postura era a de um homem pelo menos uma década mais jovem. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, roupas casuais, mas claramente caras, e olhos que carregavam décadas de experiência em construir impérios e ler pessoas. Rafael saiu do carro e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique o envolveu em um abraço apertado. "Meu garoto!" A voz do homem estava carregada de emoção contida. "Vi aquele vídeo maldito. Quase fui até essa empresa hoje mesmo." Rafael se afastou, segurando os ombros do avô. "Avô, a gente combinou. 1 ano. Eu preciso fazer isso do meu jeito." Henrique suspirou profundamente, balançando a cabeça. "Fazer do seu jeito é uma coisa. Ser humilhado publicamente é outra bem diferente. Entre, precisamos conversar." A sala de estar era ampla, com teto alto e janelas que iam do chão ao teto.
Livros enchiam estantes de madeira maciça e obras de arte cuidadosamente selecionadas adornavam as paredes. Mas o que mais chamava a atenção era a sensação de que aquilo era um lar, não apenas uma demonstração de riqueza. Henrique serviu 2 copos de água e se sentou em uma poltrona de couro, indicando que Rafael fizesse o mesmo. "Conte-me exatamente o que aconteceu", ele pediu, sua voz retomando o tom de empresário acostumado a análises precisas. Rafael relatou cada detalhe. A entrada no refeitório, os comentários de Valentina, a filmagem de Diana, a postagem nas redes sociais, a reunião constrangedora com Patrícia do RH e, finalmente, a notícia no portal. Henrique ouvia em silêncio, mas Rafael podia ver a tensão crescendo nos ombros do homem, a mandíbula se apertando a cada nova informação. Quando Rafael terminou, um silêncio pesado tomou conta da sala. "Aquelas mulheres não fazem ideia de com quem mexeram", Henrique finalmente disse, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. "E essa tal de Patrícia do RH vai descobrir o que significa ignorar valores que eu construí nessa empresa por 3 décadas. Avô", Rafael se inclinou para a frente, "eu não quero que você interfira, ainda não. Rafael, você é meu neto, meu único herdeiro. Como espera que eu fique de braços cruzados vendo você ser tratado desse jeito?" Rafael respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque se você interferir agora, eles nunca vão respeitar o que eu construí por mérito próprio. Vão sempre dizer que foi por causa do sobrenome, das conexões. Você sabe disso." Henrique se recostou na poltrona, passando a mão pelo rosto. Ele sabia que o neto tinha razão. Era exatamente por isso que havia concordado com aquele plano maluco 1 ano atrás. "Me explica de novo", Henrique pediu, sua voz suavizando. "Por que isso é tão importante para você?" Rafael olhou pela janela, para as luzes da cidade ao longe. "Quando a avó Célia me criou, ela não tinha nada, avô. Nada além de amor e trabalho honesto. Ela me ensinou que caráter não tem preço, que dignidade não se compra. E quando você me encontrou, quando descobrimos que éramos família..." Sua voz falhou por um momento. A memória ainda era recente, dolorosa. Henrique também sentiu o peso daquela história. Por anos, ele havia perdido contato com o filho, o pai de Rafael. Orgulho, discussões, a distância que às vezes se forma entre gerações. Quando finalmente se reconciliaram, foi tarde demais. O acidente tirou seu filho e a nora antes que pudessem reconstruir completamente a ponte. E então, anos depois, veio aquele dia impossível. Henrique estava voltando de uma reunião quando foi surpreendido por 2 homens armados em uma rua menos movimentada. Seus seguranças estavam em outro carro, alguns metros atrás. Tudo aconteceu em segundos. Mas antes que os assaltantes pudessem levar sua carteira, um garoto magro, de não mais que 16 ou 17 anos, apareceu do nada. Sem arma, sem nada, apenas coragem e indignação. "Deixem ele em paz", o garoto havia gritado. O que se seguiu foi confuso. Um dos homens avançou no garoto que apanhou, mas não recuou. O barulho atraiu pessoas e fugiram sem levar nada. Henrique se lembrava de olhar para aquele adolescente machucado, oferecendo ajuda, tentando dar dinheiro como recompensa. "Não quero seu dinheiro", o garoto havia dito, limpando o sangue do nariz. "Só fiz o que era certo." Henrique passou anos procurando aquele jovem. Contratou investigadores, vasculhou imagens de câmeras de segurança, seguiu cada pista. E quando finalmente o encontrou, a verdade foi como um soco no estômago. Aquele garoto era Rafael, seu neto, o filho do filho que ele havia perdido. "Eu preciso provar", Rafael continuou trazendo Henrique de volta ao presente, "que eu tenho os valores que ela me ensinou, que eu não preciso do seu nome ou do seu dinheiro para ser alguém íntegro, que eu posso ganhar respeito pelo que eu sou, não por quem você é." Henrique sentiu os olhos arderem.
Aquele garoto tinha mais nobreza em um dedo mindinho do que a maioria dos executivos que ele conhecia tinha no corpo inteiro. Você é mais forte que eu jamais fui, Henrique admitiu, a voz embargada. Mas me responde uma coisa. Quanto tempo mais você vai aguentar? Rafael sorriu, mas era um sorriso cansado. O acordo era 1 ano. Já se passaram 10 meses. Só faltam 2. E nesses 2 meses, você estava avaliando a empresa por dentro, Henrique completou. Exatamente. Observando quem tem caráter, quem trata bem os funcionários de níveis mais baixos, quem realmente trabalha versus quem só finge. Meu relatório vai decidir muita coisa quando eu assumir. Henrique se levantou e caminhou até uma janela, olhando para o jardim escuro lá fora. E essas duas, Valentina e Diana, o que você quer fazer com elas? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Ainda não decidi. Mas amanhã, quando você vier para a reunião... Espera. Henrique se virou abruptamente. Que reunião? Rafael ergueu as sobrancelhas. Você não marcou uma reunião extraordinária na empresa amanhã? Não. Por quê? Os dois se entreolharam. Confusão evidente em ambos os rostos. O celular de Henrique tocou. Ele atendeu e Rafael pôde ver a expressão do avô mudar de confusão para surpresa e então para algo próximo de um sorriso sombrio. Entendo, Henrique disse ao telefone. Sim, confirmo minha presença. Amanhã, 10 horas. Ele desligou e olhou para Rafael. Foi o setor responsável por crises da empresa. Eles receberam o vídeo através da notícia no portal. Acionaram protocolo de crise. Como envolve alegações de ambiente de trabalho hostil e risco de complicações para a empresa, convocaram reunião de emergência com todos os gerentes. Rafael se levantou. Então não foi você? Não fui eu, Henrique confirmou. Mas parece que o universo está conspirando a seu favor, meu garoto. Ou contra Valentina e Diana, Rafael murmurou. Henrique caminhou até o neto e colocou as mãos em seus ombros. Amanhã vai ser o dia, não vai? O dia em que todos descobrem quem você realmente é. Rafael pensou por um longo momento. Pensou na avó Célia, em seus ensinamentos, em tudo o que havia suportado nos últimos 10 meses trabalhando incógnito. Pensou na humilhação daquele dia, mas também em todas as outras pequenas crueldades que havia testemunhado, não apenas contra si, mas contra outros funcionários vulneráveis. Sim. Ele finalmente respondeu. Amanhã elas vão descobrir, mas não do jeito que estão esperando. O que você quer dizer? Rafael caminhou em direção à porta, parando no batente. Quero dizer que justiça não precisa ser vingança, avô. A avó me ensinou isso. Mas justiça também não pode ser fraqueza. Então amanhã elas vão aprender uma lição que jamais vão esquecer. Henrique observou o neto sair, um misto de orgulho e preocupação em seu peito. Aquele garoto tinha o coração da mãe que o criou e a determinação do sangue monteiro, uma combinação poderosa. Quando as luzes do carro de Rafael desapareceram pelo portão, Henrique pegou seu celular e fez uma ligação. Sou eu. Quero que prepare um dossiê completo sobre Valentina Souza e Diana Costa. Histórico profissional, avaliações, tudo. E quero na minha mesa antes das 8 da manhã. Ele desligou e olhou para a foto emoldurada na mesa. Nela, um homem mais jovem sorria ao lado de uma mulher grávida. Seu filho se tornou um homem melhor do que eu, meu filho. Henrique sussurrou para a foto. E amanhã ele vai provar isso para o mundo inteiro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valentina estava sentada em seu apartamento luxuoso, celular na mão, olhando fixamente para a notícia que não parava de se espalhar. Seu telefone tocava incessantemente. Mensagens de amigos, conhecidos, alguns apoiando, outros criticando. As redes sociais estavam divididas, mas uma coisa era clara. Aquilo havia escapado do controle. Diana ligou pela 10ª vez naquela noite. Val, você viu o e-mail? Reunião de emergência amanhã. Com o presidente. Eu vi. Valentina respondeu, sua voz sem a confiança usual. O que a gente faz? Não sei, Di. Pela primeira vez, eu realmente não sei. Ela desligou e olhou para o espelho.
Por trás da maquiagem perfeita, das roupas caras, da vida que havia construído baseada em aparências, pela primeira vez Valentina se perguntou quem ela realmente era e, mais importante, o que ela havia se tornado. Mas essas reflexões viriam tarde demais, porque em menos de 12 horas a verdade sobre Rafael Monteiro viria à tona, e nada, absolutamente nada, seria mais o mesmo. Amanhã chegou à construtora Horizonte com uma tensão palpável no ar. Antes mesmo das 8 horas, o estacionamento já estava cheio. Funcionários chegavam mais cedo que o normal, cochichando em pequenos grupos, olhando seus celulares com expressões que variavam entre curiosidade e apreensão. A notícia havia explodido durante a noite. O portal local que publicou a matéria original havia sido apenas o começo. Outros veículos pegaram a história. Blogs especializados em cultura corporativa discutiam o caso, e as redes sociais estavam em polvorosa. O vídeo da humilhação tinha sido compartilhado dezenas de milhares de vezes. Hashtags como o respeite o trabalhador e it bullying corporativo estavam entre os assuntos mais comentados da manhã. Rafael chegou às 8 em ponto, como sempre. Estacionou seu carro simples no mesmo lugar de sempre. Pegou sua bolsa térmica, sim, ele havia trazido sua marmita novamente. E entrou no prédio com a cabeça erguida. Os olhares que recebeu dessa vez eram diferentes. Não eram de zombaria. Eram de algo entre admiração, pena e um constrangimento coletivo. Uma assistente administrativa que nunca havia falado com ele antes se aproximou no elevador. "Rafael", ela disse baixinho, "só queria dizer que achei horrível o que fizeram com você. Muita gente aqui pensa assim." Ele assentiu com um pequeno sorriso. "Obrigado." Quando as portas do elevador se abriram no 3º andar, ele saiu e foi direto para sua mesa. Lucas já estava lá, encostado no cubículo ao lado, braços cruzados. "E aí, campeão?" Lucas disse, sua voz grave carregando preocupação genuína. Como você tá?" "Sobrevivendo", Rafael respondeu ligando o computador. "Você viu a confusão que isso virou? Tá em todo lugar. Repórteres ligaram para a empresa pedindo declaração." "Eu vi." Lucas se aproximou mais, baixando a voz. "Cara, você tá calmo demais. Todo mundo esperava que você não viesse hoje, ou que viesse destruído. Mas você tá... sei lá, você tá diferente. O que tá acontecendo?" Rafael olhou diretamente nos olhos de Lucas. Havia algo ali, uma decisão tomada, uma tempestade prestes a estourar. "Às vezes as coisas não são o que parecem, Lucas. Às vezes a gente precisa passar por tempestades para chegar no sol do outro lado." Lucas franziu a testa, confuso, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, o interfone do andar soou. "Atenção, todos os gerentes e coordenadores. Presença obrigatória na sala de reuniões principal em 15 minutos. Repito, presença obrigatória." O burburinho que se seguiu foi imediato. Funcionários se entreolharam, a tensão aumentando exponencialmente. Do outro lado do andar, Valentina saiu de sua sala com Diana ao lado. As duas estavam impecavelmente vestidas, maquiagem perfeita, mas qualquer um que olhasse com atenção veria as olheiras mal disfarçadas, a tensão nos ombros. Valentina não havia dormido. Passou a noite inteira vendo os comentários se multiplicarem, vendo pessoas que ela nem conhecia discutindo seu comportamento, julgando-a, condenando-a. Ela havia tentado apagar o vídeo original, mas era tarde demais. Estava em dezenas de perfis, baixado, compartilhado, impossível de controlar. "Eu tô apavorada", Valentina sussurrou enquanto caminhavam pelo corredor. "Calma, a gente só precisa explicar que foi mal interpretado, que foi uma brincadeira que saiu errado. Você viu os comentários? As pessoas não estão comprando essa história. Então a gente muda a narrativa. A gente diz que ele provocou antes, que tem contexto que ninguém viu." Valentina parou de andar. "Mentir? Você quer que a gente minta?" Diana a encarou com uma expressão dura. "Você quer manter seu emprego ou quer ser a vilã da internet? Escolhe."
Antes que Valentina pudesse responder, elas viraram a esquina e deram de cara com Rafael. O tempo pareceu parar. Os três ficaram ali, a poucos metros de distância, em um corredor que de repente parecia pequeno demais. Rafael as olhou com uma expressão tranquila, quase serena. Não havia raiva em seus olhos. Não havia mágoa aparente. Havia algo mais profundo, algo que nenhuma delas conseguia identificar. Com licença, ele disse simplesmente, e passou por elas em direção ao elevador. Valentina sentiu as pernas tremerem. Havia algo naquele olhar, naquela calma absoluta, que a aterrorizou mais do que qualquer grito ou acusação jamais faria. Ele sabe de alguma coisa, ela sussurrou para Diana quando Rafael desapareceu de vista. Sabe de quê? Ele é só um assistente. Mas pela primeira vez, Diana também não parecia tão certa. Enquanto isso, no térreo do prédio, um carro preto com vidros escuros estacionava na vaga reservada à presidência. A vaga que ficava vazia 90% do tempo. Quando Henrique Monteiro saiu do veículo, alguns funcionários que estavam chegando pararam para observar. Era raríssimo, ver o dono da empresa pessoalmente. Henrique não era do tipo que fazia alarde. Não usava ternos chamativos ou relógios que custavam mais que apartamentos. Mas havia algo em sua presença, uma autoridade natural, que fazia as pessoas automaticamente se endireitarem, ajeitarem as roupas, se comportarem melhor. Ele entrou no prédio acompanhado de 2 advogados da empresa e foi direto para a sala de reuniões do último andar. A sala principal de reuniões era imponente. Uma mesa oval de madeira nobre dominava o centro, cercada por cadeiras de couro. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. E na cabeceira, a cadeira do presidente permanecia vazia há meses. Hoje, ela seria ocupada. Às 10 horas em ponto, a sala estava lotada. Todos os gerentes, coordenadores e diretores presentes. 23 pessoas ao todo, incluindo Valentina e Diana, que escolheram lugares na primeira fila, tentando parecer confiantes. Patrícia, a supervisora de RH, estava visivelmente nervosa, folheando papéis repetidamente. Lucas estava no fundo, observando tudo com seus olhos treinados de ex-militar, identificando tensões e alianças invisíveis. E então, as portas se abriram. Henrique Monteiro entrou, e o silêncio foi instantâneo. Ele caminhou calmamente até a cabeceira da mesa e ficou de pé, as mãos apoiadas no encosto da cadeira, os olhos percorrendo cada rosto presente. Bom dia. Sua voz era firme, controlada. Agradeço a todos pela presença nesta reunião extraordinária. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras preencher o ambiente. Vim pessoalmente hoje porque preciso tratar de um assunto que vai muito além de números, contratos ou projetos. Vim falar sobre algo fundamental. O caráter das pessoas que trabalham nesta empresa. Valentina sentiu seu estômago revirar. Muitos de vocês já viram um vídeo que viralizou nas últimas horas, Henrique continuou, sua voz ganhando uma frieza cortante. Um vídeo que mostra exatamente o tipo de comportamento que eu jamais, em 30 anos construindo esta empresa, imaginei que aconteceria sob meu teto. Ele pegou um controle remoto e a tela enorme na parede se acendeu. O vídeo começou a tocar, em alta definição, com áudio cristalino, cada palavra cruel, cada risada, cada comentário maldoso. Alguns dos presentes baixaram os olhos constrangidos. Outros assistiram com expressões chocadas, vendo pela primeira vez a extensão da humilhação. Quando o vídeo terminou, o silêncio era ensurdecedor. Valentina Souza e Diana Costa. Henrique disse os nomes devagar, olhando diretamente para elas. Vocês têm algo a dizer? Valentina se levantou com as pernas tremendo. Sua voz saiu fraca, nada parecida com a mulher confiante de sempre. Senhor Monteiro, Foi um erro terrível. Foi uma brincadeira que saiu completamente do controle e eu me arrependo profundamente. Uma brincadeira.
Henrique repetiu, a palavra soando como acusação. Então, filmar a humilhação de um colega e postar nas redes sociais com comentários depreciativos é sua ideia de humor? Não, eu não quis dizer. Eu estava errada. Completamente errada. Diana também se levantou. Senhor Monteiro, nós não pensamos nas consequências, mas prometemos que isso nunca mais vai acontecer. Por favor, nos dê uma chance de consertar isso. Henrique as observou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, seu rosto se suavizou levemente. Vocês terão sua chance, ele disse, mas não será da forma que estão esperando. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa. Vi gente rindo da humildade, vi gente desprezando um colega por fazer uma escolha simples e honesta, vi crueldade disfarçada de superioridade. Parou novamente na cabeceira. Mas o que vocês não viram, o que nenhum de vocês sabe, é quem realmente é o homem que vocês humilharam. O coração de Valentina disparou. Diana ficou pálida. Quero que conheçam alguém, Henrique disse, sua voz ganhando um tom diferente. Algo entre orgulho e emoção contida. Rafael, pode entrar, por favor? Todas as cabeças se viraram para a porta. Rafael entrou, mas havia algo diferente nele. Não estava mais curvado, tentando passar despercebido. Entrava com a postura ereta, passos firmes, uma presença que ninguém havia notado antes, porque ele deliberadamente a escondia. Ele caminhou até ficar ao lado de Henrique e, pela primeira vez, as pessoas na sala perceberam algo. Eles tinham a mesma altura, os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Este rapaz que vocês desprezaram, que zombaram, que transformaram em piada, Henrique disse, colocando a mão no ombro de Rafael. É meu neto, meu único herdeiro, o futuro presidente de tudo o que construí. A sala explodiu em sussurros chocados. Valentina sentiu as pernas cederem, tendo que se segurar na cadeira para não cair. Diana estava branca como papel, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Outros gerentes se entreolharam em choque absoluto. Lucas, do fundo da sala, sorriu. Finalmente entendia o que Rafael havia dito sobre as coisas não serem o que pareciam. Mas Henrique ergueu a mão, pedindo silêncio. E antes que vocês pensem que isso é tudo, ele disse, seu sorriso se tornando sombrio. Há mais. Muito mais. Ele olhou para Rafael, que assentiu levemente. A história completa de como nos conhecemos, de quem Rafael realmente é e do que ele estava fazendo aqui nesses últimos meses. Bem, isso vai surpreender todos vocês ainda mais. Henrique olhou diretamente para Valentina e Diana. Porque vocês não humilharam apenas meu neto, vocês humilharam o homem que estava secretamente avaliando cada um de vocês. O homem cujo relatório determinará quem fica e quem sai quando ele assumir. O impacto dessas palavras foi como uma bomba. Rafael, Henrique se virou para o neto, conte a eles como nos conhecemos. E enquanto Rafael se preparava para falar, Valentina finalmente entendeu. Ela não havia apenas cometido um erro, ela havia destruído sua própria carreira com as próprias mãos. O silêncio na sala de reuniões era tão denso que parecia sugar o ar. 23 pessoas, muitas das quais haviam passado anos construindo carreiras, agora encaravam a realidade de que tudo o que pensavam saber estava errado. Rafael permaneceu ao lado de Henrique e pela primeira vez em 10 meses não havia nada de submisso em sua postura. Ele estava de pé, ombros eretos, com a presença de alguém que sempre soube exatamente quem era, mas escolheu esconder. Deixem-me contar como tudo começou, Rafael disse, sua voz calma, mas carregando uma autoridade que ninguém ali havia percebido antes. Valentina estava praticamente derretida na cadeira, o rosto pálido, as mãos tremendo visivelmente. Diana, ao seu lado, parecia uma estátua de sal, congelada em choque. Rafael caminhou lentamente ao redor da mesa, os olhos percorrendo cada rosto. Eu tinha 17 anos. Voltava da escola, carregando livros emprestados da biblioteca porque não tinha dinheiro para comprar os meus.
Era final de tarde e a rua estava quase vazia. Ele parou, as mãos nos bolsos, a memória claramente dolorosa, mas importante. Vi um homem sendo cercado por 2 homens. Ele era mais velho, estava sozinho, e os 2 homens estavam escondendo algo pontudo e estavam tentando levar o que era dele. Qualquer pessoa sensata teria ligado para ajuda e continuado andando. Lucas, do fundo da sala, se inclinou para a frente, completamente absorto. Mas eu não consegui, Rafael continuou, uma tristeza antiga em sua voz. Minha avó, a mulher que me criou depois que perdi meus pais, sempre dizia: Rafael, a gente não vira as costas quando alguém precisa de ajuda. Não importa se é perigoso, não importa se a gente tem medo, a gente faz o que é certo. Henrique fechou os olhos por um momento, revivendo aquele dia. Então eu gritei, Rafael disse. Gritei bem alto, chamei atenção, comecei a correr na direção deles. Eu não tinha nada para me defender. Só tinha a certeza de que não ia deixar aquele homem ser machucado. Aqueles homens ficaram confusos. Um deles se aproximou de mim. Levei alguns socos, um corte no braço. Mas o barulho atraiu outras pessoas e eles fugiram. A sala estava hipnotizada. Mesmo aqueles que já conheciam parte da história estavam presos a cada palavra. Quando ajudei o homem a se levantar, ele tentou me dar dinheiro, muito dinheiro, mas eu recusei. Não porque eu não precisasse e eu realmente precisava, mas porque minha avó não me criou para fazer o certo esperando recompensa. Henrique abriu os olhos e havia lágrimas ali. Eu disse ao homem: "O senhor está bem? Precisa que eu chame alguém?" Ele disse que não, agradeceu e eu fui embora. Simples assim. Pensei que nunca mais veria aquele senhor. Rafael voltou para o lado de Henrique, mas o que eu não sabia é que aquele homem era Henrique Monteiro e que ele passou os próximos anos me procurando. Henrique assumiu a narrativa, sua voz embargada de emoção. Contratei investigadores particulares, vasculhei cada câmera de segurança daquela região. Segui cada pista, porque eu precisava encontrar o garoto que arriscou a vida por um estranho sem esperar nada em troca. Ele olhou para Rafael com um orgulho palpável. E quando finalmente o encontrei, descobri algo impossível, algo que mudou minha vida completamente. Henrique fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras preencher a sala. Descobri que ele era meu neto. O filho do meu filho, que eu havia perdido contato anos antes por orgulho e teimosia. O neto que eu nunca conheci porque estava ocupado demais construindo um império. Algumas pessoas na sala tinham lágrimas nos olhos agora. A história era devastadora em sua simplicidade e verdade. Rafael não sabia que eu existia, Henrique continuou. Ele foi criado pela avó materna, uma mulher extraordinária que, com muito pouco, ensinou a esse garoto mais sobre caráter do que muitos aprendem a vida inteira. Rafael respirou fundo antes de continuar. Quando meu avô me encontrou, quando descobrimos nossa conexão, ele me ofereceu tudo. Posição na empresa, dinheiro, poder, mas eu recusei. Murmúrios surpresos percorreram a sala. Recusei, porque minha avó havia acabado de falecer, e suas últimas palavras foram: "Continue sendo você, meu menino, continue sendo bom." E eu sabia que se eu simplesmente aceitasse tudo, sem provar meu valor, sem trabalhar por mérito próprio, eu não estaria sendo fiel a quem ela me criou para ser. Henrique colocou a mão no ombro do neto. Então fizemos um acordo. Rafael trabalharia na empresa por 1 ano, incógnito como um funcionário comum. Ele avaliaria a cultura da empresa, observaria quem realmente trabalhava com integridade, quem tratava bem todos os níveis de funcionários, quem tinha os valores que eu sempre quis, mas nem sempre consegui garantir. A atmosfera na sala mudou. Agora não era só choque. Era terror puro para alguns, admiração para outros. Durante 10 meses, Rafael disse, sua voz ganhando uma firmeza cortante. Eu observei tudo. Vi quem ajudava os colegas em dificuldade. Vi quem tratava a equipe de limpeza com respeito. Vi quem ficava até tarde ajudando outros a cumprir prazos.
Ele olhou diretamente para Lucas e vi quem tinha a coragem de defender alguém mesmo quando era impopular fazer isso. Lucas acenou levemente emocionado. Mas também vi o oposto. Rafael continuou, agora olhando para Valentina e Diana. Vi crueldade disfarçada de humor. Vi gente sendo humilhada por escolhas pessoais. Vi discriminação baseada em aparências e status financeiro. Valentina começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo pela maquiagem cara. E ontem, a voz de Rafael ficou mais dura. Vi 2 pessoas transformarem meu almoço, a comida que eu faço em homenagem à mulher que me criou, em piada. Filmarem minha humilhação, postarem nas redes sociais para entretenimento. Henrique deu um passo à frente. E foi nesse momento que o teste de Rafael também se tornou o teste de vocês. Porque a forma como tratamos as pessoas, quando pensamos que não há consequências, isso revela quem realmente somos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Marta entrou na sala. A funcionária da limpeza, que todos ali viam todos os dias, mas poucos realmente enxergavam, caminhou calmamente até o centro da sala, empurrando seu carrinho. Henrique sorriu ao vê-la. Ah, Marta, sempre pontual. Todos olharam confusos entre Marta e Henrique. Deixem-me apresentar formalmente, Henrique disse. Marta trabalha nesta empresa há 32 anos. Ela estava aqui quando eu fundei a construtora. E nos últimos 10 meses, ela foi minha informante mais confiável. O choque voltou a tomar conta da sala. Marta falou pela primeira vez, sua voz tranquila, mas firme. Eu conheço o Sr. Henrique desde que ele era um jovem empreendedor sem nada no bolso. Vi ele construir essa empresa do zero. E quando ele me pediu para ficar de olho no neto dele, eu aceitei com prazer. Rafael sorriu para ela com afeto genuíno. Foi a Marta quem me contou sobre funcionários que passavam necessidade, mas tinham vergonha de pedir ajuda. Foi ela quem me mostrou quem realmente fazia diferença nesta empresa, independente do cargo. E foi ela, Henrique adicionou, quem me ligou chorando ontem, dizendo que tinha acabado de ver algo que partiu seu coração. Marta olhou diretamente para Valentina. Vi você humilhar aquele menino, filha. Vi você rir da comida que a avó dele ensinou ele a fazer. E pensei, como alguém pode ser tão cruel? Valentina desabou completamente, soluçando alto agora, o rosto nas mãos. Henrique voltou a assumir o controle da sala. Então, aqui está a verdade completa. Rafael Monteiro, meu neto e único herdeiro, passou quase 1 ano avaliando cada um de vocês. E seu relatório determinará mudanças significativas nesta empresa. Ele abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Algumas dessas mudanças são positivas. Ele olhou para Lucas. Lucas Ferreira, você será promovido a diretor de operações, com aumento significativo e autonomia, para implementar as mudanças culturais que sempre defendeu. Lucas ficou visivelmente emocionado, mas apenas acenou em agradecimento. Marta, Henrique continuou, será a nossa nova supervisora de desenvolvimento humano, com salário de gerência e a missão de criar programas sociais dentro da empresa. Marta sorriu, lágrimas de felicidade em seus olhos. Patrícia, a supervisora de RH, empalideceu ao ouvir seu nome. Você será transferida para outra unidade. Sua omissão ontem foi inaceitável. Patrícia baixou a cabeça, engolindo seco. Então Henrique olhou para Valentina e Diana. O silêncio voltou, mais pesado que nunca. Quanto a vocês 2, ele disse, sua voz gélida, vocês não merecem estar nesta empresa. Vocês envergonharam tudo o que construí. Vocês mostraram exatamente o tipo de caráter que eu combati a vida inteira. Valentina soluçou mais alto. Diana começou a chorar também. Mas Henrique fez uma pausa dramática. A decisão sobre o destino de vocês não é minha. Ele se virou para Rafael. É dele. Todos os olhos se voltaram para Rafael. O jovem caminhou lentamente até ficar diretamente na frente de Valentina e Diana. As 2 não conseguiam nem olhar para ele. Olhem para mim.
Rafael disse suavemente. Foi uma luta, mas elas ergueram os rostos, lágrimas borradas de rímel, humilhação completa estampada em cada traço. Vocês me destruíram ontem, Rafael disse, sua voz baixa mas clara. Me fizeram sentir pequeno, insignificante, indigno de estar no mesmo ambiente que vocês. Valentina tentou falar, mas ele ergueu a mão. Mas aqui está o que vocês não entenderam. Não importa quantas vezes alguém tente nos diminuir, não importa quanta crueldade joguem em cima da gente. Nossa dignidade não vem de fora, ela vem de dentro. Ele respirou fundo. E minha avó me ensinou que vingança é fácil. O difícil é escolher ser melhor que aqueles que nos machucaram. Rafael se afastou levemente. Então aqui está minha decisão. Vocês vão ficar. Choque absoluto. Até Henrique pareceu surpreso. Mas, Rafael continuou, sua voz ganhando firmeza de aço. Vocês vão trabalhar pelos próximos 6 meses no programa social que vamos criar. Vão preparar e distribuir refeições para trabalhadores de baixa renda. Vão acordar às 5 da manhã, vão cozinhar, vão servir, vão ouvir histórias de pessoas que trabalham duro com o que têm. Ele se inclinou levemente para frente. E se em 6 meses vocês mostrarem mudança real, não palavras vazias, mas transformação genuína, aí vocês terão uma segunda chance. Mas se eu perceber que é fingimento, que vocês estão só fazendo teatro para manter o emprego, aí sim, vocês vão embora sem carta de recomendação, sem indenização, sem nada. Rafael endireitou a postura. A escolha é de vocês. Crescer ou ir embora. Valentina, entre soluços, conseguiu sussurrar. Por que você está fazendo isso? Eu te destruí. Rafael a olhou com uma tristeza profunda, mas também com algo mais forte. Compaixão, porque alguém uma vez me ensinou que todo mundo merece a chance de se tornar uma versão melhor de si mesmo. E porque eu acredito que pessoas podem mudar, se realmente quiserem. Ele se virou para toda a sala. Essa empresa vai mudar, a cultura vai mudar, e quem não estiver disposto a crescer junto, não terá lugar aqui. Henrique colocou a mão no ombro do neto, orgulho irradiando de cada poro. A reunião está encerrada, ele anunciou. Todos de volta ao trabalho, exceto Valentina e Diana. Vocês vão comigo e com Rafael. Temos muito a discutir. Enquanto a sala se esvaziava lentamente, Lucas passou por Rafael e sussurrou. Você é melhor que eu. Eu teria mandado elas embora. Rafael sorriu levemente. A gente não cresce sendo melhor que os outros, Lucas. A gente cresce tentando ser melhor que éramos ontem. E naquele momento todos ali entenderam. Rafael Monteiro não era apenas o herdeiro de um império. Ele era o herdeiro de algo muito mais valioso. Caráter. A sala de reuniões havia esvaziado. Mas Valentina e Diana permaneceram sentadas, incapazes de se mover. O peso do que acabara de acontecer as prendia às cadeiras como âncoras invisíveis. Henrique e Rafael conversavam baixinho perto da janela, enquanto Marta organizava alguns documentos sobre a mesa. O silêncio era quebrado apenas pelos soluços contidos de Valentina. Rafael finalmente se virou e caminhou até elas, puxando uma cadeira para sentar-se na frente das 2 mulheres. Não acima delas, não em posição de superioridade. Na mesma altura, olhos nos olhos. Respirem. Ele disse suavemente. Sei que é muita informação para processar. Diana limpou o rosto com as mãos trêmulas. Eu não entendo. Por que você está sendo gentil com a gente? A gente te destruiu. Rafael se recostou na cadeira, pensativo. Vocês querem saber a verdade? Quando aquele vídeo foi postado, quando eu vi pessoas rindo, compartilhando, transformando minha dor em entretenimento, eu senti raiva, muita raiva. Valentina ergueu os olhos vermelhos, encarando-o pela primeira vez. Eu mereço sua raiva, ela sussurrou. Mereço muito mais que isso. Talvez, Rafael concordou. Mas raiva é fácil, Valentina. Raiva é a resposta automática quando somos machucados.
O difícil é escolher algo diferente. Henrique se aproximou, permanecendo em pé atrás de Rafael, os braços cruzados. Vocês duas vão descobrir nos próximos 6 meses se realmente têm o que é necessário para continuar nesta empresa, ele disse, sua voz perdendo um pouco da frieza anterior, mas mantendo a firmeza. E não vai ser fácil. Marta também se aproximou, segurando uma pasta. O programa começa amanhã, ela explicou, sua voz maternal, mas séria. 5 da manhã, cozinha comunitária da Zona Leste. Vão aprender a preparar 200 marmitas por dia. 200? Diana repetiu, incrédula. 200, Marta confirmou. Para trabalhadores que acordam antes do sol nascer, que pegam 3 ônibus para chegar no emprego, que sustentam famílias inteiras com salários que mal pagam o aluguel. Rafael se inclinou para a frente. Vocês vão conhecer a dona Conceição, que trabalha como faxineira em 4 casas diferentes e ainda cuida de 3 netos, porque a filha dela faleceu. Vão conhecer o seu Antônio, que perdeu uma perna em acidente de trabalho, mas continua pedreiro, porque é o que sabe fazer. Vão conhecer pessoas reais, com vidas reais, que não têm o luxo de tirar foto da comida antes de comer. O impacto daquelas palavras foi visível. Valentina cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu sou um monstro, ela chorou. Ah, como eu me transformei nisso. Como eu virei essa pessoa. Diana também começou a desabar, a fachada de frieza finalmente rachando completamente. A gente estava tão preocupada com aparência, com status, com o que as pessoas iam pensar. A gente esqueceu de ser humana. Rafael deixou que elas chorassem por um momento. Não era hora de consolo fácil, era hora de verdade dolorosa. Henrique puxou uma cadeira e sentou-se também, formando um pequeno círculo. Deixem-me contar uma coisa sobre mim, ele começou, sua voz carregando décadas de experiência. Quando eu era jovem, eu era obcecado por sucesso. Queria construir um império, queria provar meu valor, e nessa obsessão eu afastei meu próprio filho. Rafael olhou para o avô, sabendo que aquela confissão era difícil. Discussões sobre escolhas de vida, sobre valores diferentes, sobre orgulho de ambos os lados. Henrique continuou. E quando finalmente engoli meu orgulho e quis me reconciliar, era tarde demais. Um acidente tirou meu filho e minha nora antes que pudéssemos reconstruir a ponte. Lágrimas brilhavam nos olhos do homem poderoso. Passei anos vivendo com essa culpa, com a certeza de que minha obsessão por sucesso havia me custado o que realmente importava. Família. Ele olhou diretamente para Valentina e Diana. Vocês ainda têm tempo. Ainda têm a chance de escolher quem querem ser. Não desperdicem essa oportunidade. Valentina limpou o rosto, tentando se recompor. O que exatamente a gente vai fazer nesses 6 meses? Marta abriu a pasta, revelando um cronograma detalhado. Segunda a sexta, 5 às 9 da manhã. Preparo e distribuição de marmitas. Das 9 ao meio-dia. Trabalho normal na empresa, mas em funções diferentes. Valentina, você vai trabalhar diretamente com a equipe de limpeza e manutenção. Diana, você vai para o almoxarifado e logística. Diana abriu a boca para protestar, mas Marta ergueu a mão. Não é punição, é aprendizado. Vocês precisam entender como esta empresa funciona de baixo para cima, não só de cima para baixo. E à tarde? Valentina perguntou. À tarde vocês continuam em seus cargos atuais, Rafael explicou. Porque eu preciso ver se vocês conseguem aplicar o que aprenderam de manhã no resto do dia. Se conseguem tratar as pessoas com o mesmo respeito, independente da posição delas. Henrique cruzou os braços. E a cada 2 semanas, vocês vão se reunir comigo e com Rafael para discutir o progresso. Vamos querer relatórios escritos sobre o que aprenderam, sobre como estão mudando, sobre desafios que enfrentaram. E se a gente não conseguir? Diana perguntou, a voz pequena. Rafael respondeu com honestidade brutal. Então vocês vão embora, simples assim, sem drama, sem segunda chance, porque essa transformação precisa ser real, não encenada.
Valentina respirou fundo, limpando as últimas lágrimas. Eu aceito, ela disse, voz trêmula, mas decidida. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor que isso. Diana assentiu vigorosamente. Eu também. A gente perdeu o rumo. E eu quero encontrar de novo. Marta sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Então amanhã, 5 da manhã, eu vou estar lá. E espero que vocês também estejam. Rafael se levantou e as duas mulheres também se ergueram, ainda inseguras, ainda carregando o peso da vergonha. Uma última coisa, Rafael disse, parando-as antes que saíssem. Essa decisão de dar uma segunda chance a vocês não foi só minha generosidade. Elas o olharam confusas. Foi também porque minha avó sempre dizia: Rafael, quando você tiver o poder de destruir alguém, mas escolher construir ao invés disso, você vai descobrir que o verdadeiro poder não está em derrubar, está em erguer. Ele fez uma pausa, deixando aquelas palavras penetrarem. Então vocês não estão aqui por caridade. Vocês estão aqui porque eu acredito que todo mundo tem potencial para ser melhor. Mas é vocês que vão ter que provar isso. Não para mim, para vocês mesmas. Valentina e Diana saíram da sala em silêncio, carregando o peso de uma chance que não mereciam, mas que estavam desesperadas para honrar. Quando a porta se fechou, Henrique suspirou profundamente. Você tem certeza disso, Rafael? Elas machucaram você profundamente. Rafael caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Tenho certeza, porque se eu simplesmente as destruísse, eu seria como elas, usando poder para machucar. E a avó não me criou assim. Marta se aproximou e tocou gentilmente o ombro do rapaz. Sua avó estaria tão orgulhosa de você, meu filho, tão orgulhosa. Rafael sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Eu só queria que ela estivesse aqui para ver. Ela está vendo, Marta disse com convicção. De onde quer que ela esteja, ela está vendo. E sorrindo. Henrique se juntou a eles na janela. E agora? O que acontece depois desses 6 meses? Rafael virou-se para o avô. Agora eu termino o que comecei. Ainda faltam 2 meses para o ano acabar. Vou continuar trabalhando como assistente. Vou finalizar meu relatório. E então você assume. Henrique completou. E então eu assumo, Rafael confirmou. Mas não como alguém que herdou poder, como alguém que ganhou respeito. Marta começou a sair, mas parou na porta. Vocês sabem qual é a diferença entre vocês e a maioria das pessoas que eu vi passar por esta empresa nos últimos 30 anos? Os dois a olharam curiosos. A maioria esquece que antes de sermos executivos, gerentes, assistentes, somos gente. E gente precisa de compaixão. Vocês dois nunca esqueceram disso. Ela saiu, deixando avô e neto sozinhos. Henrique olhou para Rafael e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ser vulnerável. Eu desperdicei tanto tempo, ele confessou. Tanto tempo construindo coisas e esquecendo pessoas. Se eu tivesse sido metade do homem que você é quando seu pai era vivo. Rafael abraçou o avô, apertado. O passado a gente não pode mudar, avô, mas o futuro ainda está aberto e a gente tem a chance de construir algo diferente, juntos. Henrique retribuiu o abraço, lágrimas finalmente escapando. Sua avó Célia salvou você, e você me salvou 2 vezes. Primeiro naquela rua e agora me ensinando o que realmente importa. Eles ficaram assim por um longo momento. 2 homens de gerações diferentes, unidos por sangue, por dor e por um amor redescoberto. Quando finalmente se separaram, Henrique limpou os olhos e sorriu. Venha, vamos sair daqui. Você tem um relatório para terminar e eu tenho alguns telefonemas para fazer. Mudanças grandes vêm por aí. Rafael concordou, mas antes de sair, olhou uma última vez pela janela. Lá embaixo, na rua, ele pôde ver Valentina e Diana saindo do prédio. Elas pararam na calçada, conversando intensamente, os gestos mostrando agitação, confusão, mas também algo que parecia determinação. Elas vão conseguir?
Henrique perguntou, seguindo o olhar do neto. Não sei, Rafael admitiu, mas eu dei a elas o que alguém uma vez deu para mim, uma chance de provar seu valor. O resto é com elas. E enquanto saíam daquela sala, uma coisa ficou clara. A construtora Horizonte estava prestes a ser mais que um prédio de escritórios. Estava prestes a se tornar um lugar onde pessoas podiam crescer, mudar e descobrir versões melhores de si mesmas. Porque no final, construir impérios é fácil. Construir caráter é o verdadeiro desafio. E Rafael Monteiro estava apenas começando. 6 meses depois, a madrugada ainda cobria a cidade quando Valentina estacionou seu carro em frente à cozinha comunitária da Zona Leste. Ela não usava mais aquelas roupas de marca que um dia definiram sua identidade. A maquiagem pesada havia dado lugar a um rosto limpo, natural, e seus olhos carregavam algo que nunca estivera ali antes: propósito. Diana já estava lá dentro, as mangas arregaçadas, ajudando Dona Conceição a cortar legumes. As duas riam de algo, uma cumplicidade genuína que nunca existira quando conversavam sobre bolsas caras e restaurantes exclusivos. Bom dia, meninas, Valentina disse, amarrando o avental. Bom dia, Dona Conceição respondeu, sorrindo largo. Hoje a gente vai bater o recorde. 500 marmitas! Valentina sorriu, pegando uma panela enorme. Então vamos começar. Temos muita gente para alimentar. Enquanto trabalhavam, seu Antônio chegou mancando com sua prótese, trazendo os pães que ele mesmo assava todas as manhãs. Cadê minhas meninas trabalhadeiras? Ele brincou, e Valentina e Diana correram para ajudá-lo com as caixas. Havia 6 meses, elas teriam virado o rosto para aquele homem. Hoje, ele era um dos seus maiores professores sobre dignidade e resiliência. Às 7h30 da manhã, quando terminaram de preparar as últimas marmitas, Valentina olhou para Diana, ambas suadas, cansadas, com as mãos calejadas pelo trabalho. Você se lembra de quem a gente era? Valentina perguntou baixinho. Diana assentiu, os olhos marejados. Todos os dias. E agradeço todos os dias por termos tido a chance de deixar aquelas pessoas para trás. Na construtora Horizonte, o auditório estava lotado. Todos os funcionários de todos os níveis haviam sido convocados para uma cerimônia especial. Nos últimos meses, mudanças profundas haviam transformado a empresa. O ambiente era diferente, mais leve, mais humano. Henrique Monteiro subiu ao palco e o silêncio foi imediato. Há exatamente 1 ano, ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Eu fiz um acordo com meu neto. Ele trabalharia aqui, incógnito, por 12 meses. Avaliaria nossa cultura, nossos valores, nossas pessoas. Ele fez uma pausa, deixando que as memórias daquele ano preenchessem a sala. Rafael não apenas cumpriu esse acordo. Ele nos ensinou que caráter não é algo que se herda. É algo que se conquista dia após dia em cada escolha que fazemos sobre como tratar as pessoas ao nosso redor. As portas do auditório se abriram e Rafael entrou. Mas não estava sozinho. Lucas caminhava ao seu lado direito, Marta ao seu esquerdo. E logo atrás, para a surpresa de muitos, Valentina e Diana. Rafael subiu ao palco e ficou ao lado do avô. Quando aceitei esse desafio, Rafael começou, sua voz clara e firme. Eu queria provar que era digno de herdar este império, mas ao longo desse ano aprendi algo muito maior. Não se trata de provar valor. Trata-se de criar valor. Para todos. Ele olhou para a plateia, para cada rosto. Vi pessoas incríveis nesta empresa. Gente que trabalha duro, que cuida dos colegas, que trata todos com respeito, independente do cargo. E vi também pessoas que perderam o rumo, que confundiram sucesso com superioridade. Rafael se virou para Valentina e Diana, que estavam no canto do palco. Vocês duas, ele disse, e todas as cabeças se viraram. Há 6 meses me humilharam da pior forma possível. Me transformaram em piada. Me fizeram sentir pequeno. Valentina baixou a cabeça, as lágrimas já começando.
Mas eu dei a vocês algo que talvez não merecessem. Rafael continuou. Uma segunda chance. E vocês fizeram algo que eu nunca vou esquecer. Vocês provaram que pessoas podem mudar de verdade. Ele acenou para que elas se aproximassem. Valentina e Diana caminharam lentamente até o centro do palco, vulneráveis diante de centenas de colegas. Contem a eles, Rafael pediu suavemente. Contem o que vocês aprenderam. Valentina limpou as lágrimas e respirou fundo. Eu passei 6 meses acordando às 4:30 da manhã para preparar comida para pessoas que eu nem conhecia. Ela começou, a voz trêmula, mas determinada. E no processo descobri quem eu realmente era, por baixo de todas aquelas máscaras. Diana deu um passo à frente. A gente conheceu Dona Conceição, que cuida de 3 netos com o salário de faxineira. Conhecemos seu Antônio, que perdeu uma perna, mas nunca perdeu a dignidade. Conhecemos dezenas de pessoas que têm tão pouco, mas são tão ricas em caráter. Valentina continuou, a voz mais firme agora. E entendemos que quando humilhamos Rafael por causa de uma marmita, não estávamos julgando a comida dele. Estávamos revelando o vazio dentro de nós, a pobreza dos nossos valores. Rafael me salvou, Diana disse, olhando diretamente para ele, quando eu não merecia ser salva. E isso me ensinou que salvação não é sobre merecer. É sobre alguém escolher acreditar que você pode ser melhor. O silêncio no auditório era absoluto. Muitos funcionários tinham lágrimas nos olhos. Henrique colocou a mão no ombro de Rafael. É por isso que, oficialmente, hoje Rafael Monteiro assume como vice-presidente executivo desta empresa. E é por isso que, nos próximos anos, ele assumirá completamente. Aplausos explodiram, genuínos, emocionados. Mas antes de encerrarmos, Rafael disse, erguendo a mão, tem uma pessoa que preciso homenagear. Alguém que não está aqui, mas cuja presença eu sinto todos os dias. Ele tirou do bolso uma foto antiga, levemente desbotada. Minha avó, Célia, a mulher que me criou com quase nada, mas me deu tudo. Ela me ensinou que amor não se mede por o que você dá, mas por como você dá. Que comida feita com carinho alimenta mais que o estômago, e que a verdadeira riqueza está em erguer pessoas, não em derrubá-las. A emoção em sua voz era palpável. Cada marmita que faço, cada decisão que tomo, cada vez que escolho compaixão ao invés de vingança, eu faço por ela, porque ela me ensinou que isso é o que significa ser verdadeiramente rico. Ele olhou para o teto por um momento, como se pudesse ver através dele. Vó, eu espero ter feito você se orgulhar. Não havia um olho seco naquela sala. Mais tarde, no cemitério, o sol já se punha quando Rafael se ajoelhou diante da lápide simples, mas bem cuidada. Célia Maria da Silva, que amou sem medida e deu sem esperar. Ele abriu uma marmita, a mesma receita, feita por suas próprias mãos, e a colocou suavemente sobre a grama. Oi, vó, ele começou, a voz embargada. Desculpa não ter vindo antes. Tava ocupado fazendo tudo que você me ensinou. Henrique estava a alguns metros atrás, respeitando o momento, mas perto o suficiente para ouvir. Aquelas 2 mulheres que me humilharam, eu perdoei elas, e elas mudaram, vó. Mudaram de verdade. Agora elas ajudam centenas de pessoas, exatamente como a senhora fazia. Ele limpou as lágrimas que caíam livremente. E o avô, o senhor Henrique, ele me encontrou. E descobrimos que somos família. Eu não te contei porque queria que fosse surpresa. Mas acho que a senhora já sabia, né? A senhora sempre soube de tudo. Rafael tirou do bolso um envelope amarelado. Era uma carta que ele havia encontrado entre os pertences da avó, com seu nome escrito à mão na frente. Achei isso ontem, ele disse, a voz quebrando. A senhora escreveu antes de partir. Com mãos trêmulas, ele abriu e leu em voz alta. Meu Rafael, meu menino amado, se você está lendo isso, é porque cheguei ao fim da minha jornada. Não fique triste. Tive uma vida boa porque tive você.
Quero que saiba que sempre soube que você era destinado a coisas grandes, não por dinheiro ou poder, mas por ter o coração do tamanho do mundo. Aprendi com sua mãe, minha filha querida, que o maior legado que deixamos não são coisas, são valores, são escolhas, são as vidas que tocamos. Então meu pedido final é simples: continue sendo luz. Quando encontrar escuridão em alguém, não apague sua luz. Use ela para iluminar o caminho de volta. As marmitas que fiz para você durante todos esses anos eram mais que comida, meu filho. Eram amor em forma de arroz e feijão. Eram abraços que você podia levar no bolso. Eram lembretes de que, não importa onde a vida te leve, você sempre terá um lar. E agora, onde quer que eu esteja, continuarei sendo seu lar. Continuarei te olhando. Continuarei te amando. Seja bom, meu menino, não porque é fácil, mas porque é certo. Com todo o amor que existe, sua avó Célia. Rafael dobrou a carta contra o peito e chorou. Chorou por tudo que havia perdido, por tudo que havia ganho, por cada lição dolorosa e cada vitória conquistada. Henrique se aproximou e se ajoelhou ao lado do neto, colocando a mão em seu ombro. Ela estaria tão orgulhosa de você, meu garoto, tão orgulhosa. Eu sei, Rafael sussurrou. Eu sinto. Os dois ficaram ali, em silêncio, enquanto o sol terminava de se pôr, tingindo o céu de dourado. Uma semana depois, o refeitório da construtora Horizonte estava cheio, como sempre ao meio-dia. Mas algo era diferente. Não havia mais divisões invisíveis. Gerentes sentavam ao lado de assistentes. Diretores dividiam mesa com o pessoal da limpeza. Rafael entrou com sua marmita, a mesma de sempre. Mas agora ele não estava sozinho. Valentina e Diana também traziam marmitas, assim como Lucas e Marta, e dúzias de outros funcionários que haviam aprendido que simplicidade não é vergonha, é escolha. Posso sentar? Valentina perguntou, parando ao lado da mesa de Rafael. Ele sorriu largo. Sempre há lugar. Ela se sentou, Diana logo em seguida, depois Lucas e Marta. Uma mesa cheia de pessoas que, um ano atrás, nunca teriam dividido uma refeição. Sabe, Valentina disse, olhando sua marmita, essa é a melhor comida que já comi na vida. Não porque é gourmet, mas porque foi feita com propósito. Diana concordou. E porque a gente finalmente entendeu que o valor de uma refeição não está no preço, está em com quem você divide ela. Rafael ergueu sua marmita em um brinde improvisado. Pela avó Célia, por me ensinar que a gente não precisa ter tudo para dar o melhor de si. Todos ergueram suas marmitas. Pela avó Célia. E enquanto comiam juntos, rindo, conversando, sendo simplesmente humanos, Rafael olhou pela janela e sorriu. Porque ali, naquele refeitório, naquela mesa, entre pessoas que haviam aprendido a escolher caráter acima de status, ele finalmente entendia o que a avó sempre quis dizer. A verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, está nas pessoas que ajudamos a crescer. Nos corações que tocamos, nas vidas que mudamos escolhendo bondade quando a raiva seria mais fácil. Rafael Monteiro havia herdado um império. Mas mais importante, ele havia herdado um legado de amor. E esse legado ele agora passava adiante. Uma marmita por vez.